Ai, que emoção, que alegria, que espetáculo. Estamos aqui num número fantástico, 50º episódio, é verdade, já são 50 episódios, um número bem redondinho, metade de 100, e claro, para celebrar a chegada desta meia centena, fui à minha lista desejada de convidados, aquela lista tem muitos nomes, e decidi escolher através de apenas um critério. Escolhi convidar alguém ligado ao atletismo, ao meu percurso no atletismo, mas também ao meu percurso de vida. Trata-se da pessoa que eu conheci no atletismo, com quem passei mais tempo, mais horas de vida. Ganhou um campeonato nacional de corta-mato, foi atleta internacional várias vezes, mas mais importante que isso, é uma pessoa querida no mundo do atletismo, o que não é fácil, e tem amigos por todo o Portugal continental e ilhas. É tão especial que os meus pais até querem adotar, apesar dela ter uns pais espetaculares. É ela, Eunice Tavares. Obrigada pelo discurso e também te queria agradecer pelo convite. Confesso que estava receosa em aceitá-lo, porque tens tido entrevistas com atletas com um palmarés muito, muito elevado, coisa que eu no meio disso tudo sinto-me pequenina e não me via se calhar dentro destes parâmetros, vá. E então, pronto, foi só por esse aspecto que ia recusar, mas pronto, falei com o Jorge e o Jorge disse, olha, apesar de tudo, também tens uma história de vida, também foste atleta e acho que mereces e pronto, foi bom ele fazer-te este convite porque realmente tens todo o direito também de dar a conhecer um bocadinho da tua história e pronto, e foi por isso que aceitei, estou grata por isso e também por ser realmente a imagem do teu programa 50, não é? Que Sim. também, pronto, acho-me especial também por causa disso, obrigada. Eu é que tenho de agradecer e sinto muita gratidão por teres aceito o convite e estares aí disposta a participar neste episódio de celebração e sem dúvida que vai ser uma conversa madura, porque se bem me lembro, a nossa última conversa, assim, superior a 5 minutos, foi há exatamente 10 anos e desde aí acho que só falámos pessoalmente este ano, em fevereiro, em Braga, na pista coberta. Já com o David ao colo e isso deixou-me imensamente feliz, mas pronto, tirando esta à parte, primeira pergunta, estás preparada? Estou. Qual é que era a sensação de ser uma das pessoas mais famosas do Fotolog em Portugal? Oh meu Deus! Isso na altura havia muitos filtros. Sim, houve uma altura que eu andava muito viciada no Fotolog, aliás, eu andava tão viciada que eu chegava ao cúmulo, eu não sei se te recordas, aquilo só tínhamos direito a 10 comentários por fotografia. E eu, para ter mais comentários, copiava, estava de minuto a minuto a copiar aquilo para conseguir os mais comentários possível. Eu era mesmo viciada naquilo e pronto, e depois fazia aquelas sessões todas macacas de fotografia, que eu sempre gostei de fotografia, ainda hoje gosto, mas naquela altura era o auge. Depois veio o i5, depois, eu andava sempre metida nessas redes. Esta nova geração não sabe o que era o Fotolog, mas o Fotolog veio antes do Wi-Fi e depois, sim, chegou o Facebook e tudo o resto desapareceu. Mas olha, tu sempre foste assim sociável desde pequenina? Não. Como é que era a Nicezinha lá por Estarreja? Olha, para te ser sincera, foi o atletismo que me mudou muito, porque eu antes do atletismo eu era uma miúda muito tímida, muito reservada e fui daquelas meninas, como muitas outras, vítima de bullying na escola. Antigamente não se chamava bullying, era uma coisa que nem se conhecia, normal, não é? Mas eu era a Olivia Palito, eu era sempre a última a ser escolhida para qualquer jogo, pronto, e de facto sofri um bocado por causa disso. Depois, como, não sei se me vou adiantar na conversa, mas foi foi através de um corta-mato que houve depois escolar, em que eu ganhei
isto no 6º ano, se não me engano. E aí começou o set. Respeito. Epá, passei mesmo de besta a bestial, entendes? Aí já não era Olivia Palito, já era atleta, já era... Exatamente, e então pronto, foi mais por aí, foi através do atletismo, foi o atletismo que me mudou muito a nível, pronto, pessoal e a minha personalidade acima de tudo, sim. E com que idade é que o teu pai meteu ali o bichinho do atletismo? Foi precisamente depois desse corta-mato escolar, ainda não tinha 11 anos, eu tinha 10, à volta de 10 anos, sim. E qual era a ligação do Sr. Eulálio ao atletismo antes de O meu treinar? pai foi atleta, ele pronto, teve um problema de saúde muito grave e viu-se obrigado a desistir em júnior, mas ele chegou a correr com os irmãos, com os gêmeos Castro e até tinha uns bons tempos aos 5.000 metros de pista, mas foi uma carreira muito curtinha, porque ele... Pronto, posso dizer aqui publicamente, ele teve tuberculose e pronto, e teve que retirar um órgão um órgão e pronto, e a partir daí nunca mais conseguiu correr e fazer esforços, pronto, teve que abandonar por tristeza dele. E ele tinha cá uns troféuzinhos assim daqueles todos velhotes, aqueles horríveis antigos, não é? E pronto, e mostrava-me com muito orgulho. Isso também ajudou muito a que eu ingressasse no atletismo. Foi mesmo o facto de ele também ter sido atleta e também perceber o meio que é, não é? Sim. E pronto, foi só eu dar carta branca e dizer que gostava de correr para ele... Mas o que é que te apaixonava no facto de correr, correr e correr? E correr? É assim, se queres te diga, eu adorei o corta-mato por ser no monte, eu sempre fui muito da natureza, sempre fui uma miúda de correr na terra e tu sabes que eu vivo na aldeia, os meus pais vivem na aldeia, agora fui para a cidade, mas os meus pais sempre tiveram animais, sempre tiveram quintal, sempre semearam... Pronto, para consumo próprio e eu sempre fui uma miúda muito de terra. E pronto, isso levou ao facto de gostar muito de cross e de corta-mato, tanto é que eu não gostava assim tanto de pista, depois mais tarde veio a pista, mas eu nunca gostei muito de pista. Para mim atletismo era corta-mato. E pronto, identifiquei-me com o correr e pronto, e vi que realmente era fácil ganhar, mesmo sem treino. Eu ia perguntar como é que, será que o facto de teres sucesso aí nas provitas, ganhares troféus, Sim. contribuiu para te apaixonares? Ou foi ao contrário? Tu tornaste-te boa porque gostavas de correr? É assim, eu nunca tive muito talento para correr, Sim, sim, sim. eu Mas precisei trabalhar muito, mas naquele ano eu vi que, pronto, como eu era muito magrinha, como eu tinha perfil, é assim, eu abafei, não é? Aquilo, o primeiro cross para mim foi horrível, aquilo para mim cansou muito, mas pronto, mas só ganhei e pronto, e comecei realmente a gostar do atletismo. Mas é impossível ser-se bom em alguma coisa sem algum pingo de talento. Podemos trabalhar muito, mas temos de ter algum talento. Tu Sim, achas, sim. de 0 a 10, que talento físico é que achas que tinhas? Autoavaliação. Talvez um 7, um 7. Mas eu já ouvi pessoas a dizer que Deus dá nozes a quem não tem dentes quando falam de ti. Ah, é? A dizer que tinhas muito talento. Sim, acredito, mas sabes que o talento, o atleta tem que ser completo e eu ali numa fase da minha vida, o corpo queria, mas a cabeça não correspondia, percebes? E a cabeça é que comanda tudo. A mim foi E ao eu tinha contrário. ali... A mim foi ao contrário. Pois. A cabeça queria, as pernas não queriam. Eu até júnior as coisas correram muito bem, mas depois quando passei a sénior mudou muito e eu meti muita pressão em cima de mim, que houve ali uma fase em que eu queria realmente pronto, ser alguém e ser atleta e chegar onde a Sara Moreira chegou, onde muitas das minhas Sim. colegas e amigas chegaram
e eu comecei a ver que realmente não conseguia dar o salto e isso começou-me ali a atrofiar um bocadinho o esquema. Já lá vamos. Antes disso, estás a dizer, tiveste sucesso em Júnior e foi nesse escalão que tu começaste a representar Portugal nos cortamatos internacionais, a nível o de Loures e também os europeus. Lembras-te com o que é que sonhavas nessa altura? Ou seja, sou internacional, agora estou a sonhar com... É assim, eu como representei muito tempo aqui o Clube da Terra, o Centro Recreativo de Estarreja, o meu sonho era realmente depois ingressar num clube maior, o Futebol Clube do Porto, na altura, ou o Benfica, ou o Sporting. Se calhar não pensava tanto no Sporting nem no Benfica por serem clubes de Lisboa, mas pensava muito no Futebol Clube do Porto, ou pronto, ou por exemplo um Braga. E era esse o meu primeiro objetivo, era treinar para ser atleta para depois ingressar num clube grande, era o que eu mais pensava. Esse convite alguma vez chegou, assim... Sim, esse convite surgiu, é assim, eu acho que em júnior surgiram vários quando fui campeã nacional, mas nunca soube, porque provavelmente falavam com o meu pai, que era o meu treinador, e pronto, eu nunca soube. Achei estranho na altura realmente ninguém me chamar para outros clubes, mas penso, hoje sei que chamaram. Só que o meu pai, pronto, como não queria que a menina saísse debaixo das saias, queria a filha pertinho e pronto, e também o Centro Recreativo sempre teve um carinho muito grande por mim e sempre me tratou muito bem. Depois, mais tarde, já quando eu era sub-23, lembro-me do Serafim Gadelho me ligar diretamente para mim e ele convidou-me porque eu era das melhores atletas nos obstáculos e eles precisavam de um reforço para os nacionais de clubes e eu vim maravilhada para casa, disse ao meu pai que pronto, que fui convidada para ir para o Futebol do Porto e estava super contente e que gostaria de realmente sair do Estarreja e ir para lá. Pronto, e foi aí que começaram os conflitos entre pai, treinador e filha, porque o meu pai não aceitou muito bem e pronto, e fez-me um ultimato e eu tive que negar essa ida para o Futebol do Porto. Depois, pronto, a partir daí começaram as desavenças e Mas pronto. olha, eu tenho essa pergunta e essa dúvida, que era saber de ti, assim, sei lá, de uma escala de 0 a 10, qual foi o impacto ou o quanto prejudicou essa relação treinador-atleta, prejudicou a relação pai-filha? É assim, eu hoje olho para trás de outra forma. O meu pai sempre quis o meu bem Claro. e foi graças a ele que fui campeã nacional e fiz o que fiz no atletismo, foi tudo por ele. E eu sei que muitas das atitudes dele era por gostar demasiado de mim e às vezes prendia-me muito ou cortou-me as asas neste aspecto. Proteger, não é? Exatamente, para me proteger. Tanto é que eu cheguei a um ponto em que já era adulta e vi que realmente podia confrontá-lo, porque até ali eu não conseguia. E decidi, pronto, vou pôr um ponto final nisto, mas tenho que mudar a minha vida radicalmente e foi o que eu fiz. Eu tive que sair de casa porque, pronto, eu tive que tomar as minhas decisões e começar uma vida em que eu tinha depois de decidir por mim e não ter o meu E pai ter as sempre. tuas responsabilidades também. Exatamente. Mas pronto, foi um momento muito complicado, muito difícil, mas ao mesmo tempo cresci muito com isso e hoje tenho uma relação muito boa com o meu pai, porque o tempo também cura, não é? E todos sabemos, mas hoje olho para trás e tenho pena de não ter saído mais cedo de casa. É assim a vida. Vamos regressar a 2004, porque foi o Sim, ano que tu dizes que provavelmente foi o ano a nível desportivo que viveste mais sonhos. Foste a um Mundial de corta-mato, como júnior, e a qualificação para esse Mundial aconteceu na Figueira da Foz, no Campeonato Nacional de Corta-mato. E aí
tu ganhaste à vencedora antecipada, à Sara Moreira. Como é que foi a preparação para esse campeonato nacional? Estavas confiante que ias ganhar ou já estavas a pensar, bem, vou lutar pelo segundo? Não, eu estava confiante que tinha condições para ir ao pódio. Eu treinei para ir ao pódio. Se viesse o primeiro lugar, ótimo, mas eu naquela altura dava a Sara como favorita, apesar que nós antes já tínhamos competido juntas, tínhamos ido a um cross a Espanha, que era aquele cross de seleção para o Internacional de Louros, não sei se te recordas. E eu aí já mostrei estar em grande forma, porque eu terminei com ela de mãos dadas, ainda lhe dei uma força porque ela nesse cross eu lembro que ela estava muito forte, mas depois na última volta ela começou a perder terreno e eu apanhei-a entretanto e só disse, anda Sara, vamos as duas porque nós já estamos na seleção. E pronto, e demos as mãos e acabámos as duas juntas. Foi um momento muito bonito porque pronto, a Sara é especial e sempre foi para mim. E depois no Cross Internacional de Louros também acabei logo a seguir a ela foi oitava e eu nona, se não me engano. E o Cross Nacional era 2 meses depois disso, portanto eu sabia que estava a um bom nível naquela altura. Mas pronto, mas eu dava sempre a Sara como favorita a ganhar. E essa história dela fracassar na última volta também aconteceu na Figueira da Foz, não é? Exatamente, foi porque a Sara tem uma coisa muito boa, ela confiava tanto nela, ela arriscava, ela sempre foi uma atleta que sempre arriscou muito e ela nesse cross arriscou demasiado porque era um cross pesado com lama e a última volta foi a desgraça total para ela e a minha sorte. Sim, Então, também pronto. não baixaste os braços, não é? Não, porque eu era uma atleta que fazia as provas de trás para a frente. Eu era uma atleta que tinha muita resistência, muita mesmo, mas eu era lenta. Por ser leve, aquele cross era mesmo à minha maneira, porque eu dava-me muito bem com a lama. E pronto, olha, foi o meu ano de sorte, tudo correu bem. Sim. Mas olha, agora vamos aqui à rúbrica do mito ou verdade. E vou-te perguntar se é mito ou verdade que na semana anterior a esse cross, ou 2 semanas antes, tu foste a uma prova e correu-te super mal e o teu pai disse a um treinador que na Figueira da Foz de certeza que isso não iria voltar a acontecer. Olha, é assim, não tenho problemas nenhum em dizer, mas eu no ano que fui campeã nacional, eu não fui campeã distrital. Pronto, eu era a favorita para ser campeã distrital, mas o cross distrital foi 3 semanas antes do nacional, só que pronto, eu sofria muito daquele problema das mulheres e calhou-me no distrital, precisamente. E então eu passei a prova toda a andar, a correr, porque eu estava cheia de dores e não aguentava. E eu cheguei ao fim do distrital e lembro-me perfeitamente de chegar ao pé do meu pai a chorar e o meu pai dizer, porquê que estás a chorar? E eu assim, olha, porque perdi o título de campeã distrital e ele só se virou para mim e disse, tu perdeste o título de campeã distrital, mas ganhaste se calhar o título de campeã nacional, porque foi ótimo isso ter-te aparecido agora, porque sei que daqui a 3 semanas isso não vai acontecer. Sim. Pronto, e tanto é que na semana seguinte eu tive o Cross das Beiras, que ainda existia o Cross das Beiras, e eu aí já fui campeã das Beiras e depois fui campeã nacional. Uhum. Portanto, pronto, foi por causa disso. Mas não sei se queres falar sobre isso, porque de certa forma é um género de tabu, no entanto, toda a gente sabe que as atletas femininas sofrem daquilo que é chamado poligonorreia ou até mesmo anemorreia, que Sim. basicamente são problemas de distúrbios, irregularidades menstruais. E a minha pergunta Exatamente. é: depois de abrandares os teus treinos e fazeres as tuas corridas de forma mais saudável, sentiste alguma diferença nesse ciclo menstrual? Eu sempre fui uma atleta que quando estava nesse período de menstrual, as provas e os treinos, não, eu tinha que faltar aos treinos.
eu sofria muito. No dia, principalmente, que me aparecia, não é? Eu não conseguia muitas vezes me levantar da cama. E foi um dos fatores que me também prejudicou em algumas provas, sim. Mas passava muitos meses e tu não tinhas. Sim, isto não era sempre. Era, por exemplo, 2 meses corria bem, depois o terceiro mês já me acontecia. Eu cheguei a ir apanhar soro apanhar soro para o hospital num dia de manhã com prova à tarde. Mas pronto, agora percebo que também houve mais atletas que passaram por isso, mas eu fui uma delas. Eu realmente havia competições que o meu pai rezava para que eu para que aquilo não viesse, porque senão. Mas pronto, olha, agora falo porque pronto, é como tu dizes, não tenho problemas nenhums em falar, mas na altura ninguém sabia o porquê de eu se calhar falhar em algumas provas e era realmente por causa disso. Uhum. Agora voltando ao verdade ou mito, tenho aqui uma que podemos rir, passado tantos anos, mas na altura deu-me imensa raiva, porque também vivi com bastante intensidade. É verdade ou mito que tu num corta-mato de matos velhos, quando tu caíste para o lado por causa do frio, houve um treinador de uma adversária que disse: vai lá, uma já morreu, força! Sim, foi, é verdade. Mas olha, tu deves ser mesmo muito boa cristã e perdoar, porque passado uns anos tu foste para essa equipa, para a equipa desse treinador. É verdade, fui. Sim, pronto, isso eu percebo, porque há realmente treinadores que nós passamos a nossa vida de atletas a ouvir certos comentários que às vezes dizemos, valha-me Deus, não é? Sim. Mas sim, foi verdade, foi verdade. Eu realmente nesse ano foi muito duro, eu estava preparada para ir ao cross de Touro e eu tinha capacidade para estar lá Era e o teu treinei para último isso. ano de sub, não é? O teu último ano de Era, sub. exatamente. E de facto estava muito frio e eu na altura não sabia o que me tinha dado, mas o que é certo é que eu senti uma falta de ar, parecia que não conseguia respirar e comecei a ver tudo à roda e pronto, dizem-me que eu caí para o lado mesmo, foi assim, pá, sem me segurar a nada, que é mesmo assim. E depois na ambulância é que me disseram que eu tinha tido um congestionamento, qualquer coisa de congelar a nível de pulmão, Sim, eles sim, têm os alvéolos pulmonares. Yeah. sim, têm um nome específico que congelamento pulmonar ou assim qualquer coisa. E pronto, e tive a recuperar dentro da ambulância ainda para aí uma horinha e pronto, e perdi aí o lugar na seleção. Sim. Olha, é mito ou verdade que foi graças a ti que eu recuperei o meu disco rígido na Polónia? Eu já não Eu me não te lembro. lembro. Não. Foi uma grande atrapalhada porque fomos lá ao Mundial de corta-mato e o meu disco rígido ficou na tenda dos mídia. E Uhum. depois voltámos e eu dei por falta do disco rígido. Falei com a organização por telefone e disseram-me: sim, sim, temos aqui no hotel, só que nós já não estávamos na cidade. Conclusão: tu contactaste uma atleta que basicamente se recusou a ir a um hotel que ficava a 100 metros buscar o disco rígido e depois falaste com o Manuel Damião e o Manuel Damião foi lá buscar o disco e devolveu o Pois disco. foi. Estou-me Inacreditável. agora a lembrar, foi mesmo isso, exatamente. Nós até fomos ao aeroporto e tudo buscá-lo. Sim, sim, sim. Já não me lembrava Era dessa muita história situação. que eu ia perder se eu perdesse aquele disco rígido. Mas Mas bem, eu na altura tinha contactos, pronto, estava-me super bem, ainda me dou felizmente com muitos atletas dessa altura. E sim, eu tinha essa facilidade e tivemos sorte, né? Nessa altura deu jeito. sim. Bem, voltando à tua carreira e às tuas internacionalizações, apesar de seres das melhores nacionais, quando ias lá fora ficavas no fundo da tabela, não é? Foste 63ª em 2003, depois em 2005, não, sim, 2005 em São Jorge Solanhanho, Penso que isso foi mais 23, tarde. A Sub-23 2006, foi em 2007. 2007. 2007. Foi.
Eu fui em 2003 a Edimburgo, em 2004 foi o Mundial na Bélgica e depois em 2007 foi em Itália, sim. Não, sete foi Touro, por isso foi 2006, foi 2006. Pronto, Em Milão. 2006, Em Milão. exatamente, E exatamente. foste 55ª. O que é que tu sentias nesses momentos? Ou seja, sou das melhores portuguesas, mas aqui fora é Eu complicado. em Edimburgo foi um choque muito grande, para além de ter sido a primeira internalização, né? Foi um choque porque, olha, a comida lá era horrível, eu não comi nada. Aquilo era. Depois foi a minha primeira vez que andei de avião, então aquilo para mim foi assim um choque, porque eu cheguei ao aeroporto de Londres e doía-me a cabeça, os meus ouvidos zumbiam, aquilo atrofiou-me de uma forma que eu, ok, não percebi. Depois, pronto, o facto de não comer, não, eu comi super mal antes da competição. Depois, antes da prova, nós estávamos a treinar as saídas dos separadores, não é? Por equipas, e eu saí ao mesmo tempo que a Laura Silva, ou seja, saímos 2 a 2, e houve ali um ensaio que eu calquei a Laura Silva e rasguei-lhe o bico com os meus sapatos e fez sangue no pé dela, e eu fiquei, aquilo, pronto, deixou-me logo ali com um stress e Porque senti-me mal. ela era a estrela da equipa nesse ano, não é? Ela era a melhor Não, atleta. não era a Laura Silva, peço desculpa, Laura Azevedo, a Laura Azevedo. Laura Azevedo, é. A Laura Silva é um ano mais velha que nós, e pronto, e a Laura Azevedo ficou com o pé a largar sangue e eu senti-me culpada, não é? E senti-me mal com aquilo e de certa forma aquilo afetou-me um bocadinho na competição e pronto. Mas também imaturidade e falta de experiência também, porque pronto, aquilo são competições completamente diferentes, os ritmos são Louco. completamente diferentes de cá, não é? Sim. E o que era Nessa, melhor para ti nessas internacionalizações? Vestir as cores nacionais ou estar ali junto dos melhores atletas portugueses? Conviveres com eles? eu era tudo, era vestir a roupa, porque pronto, eu era um bocado vaidosa e ainda sou, não é? E só o facto dos equipamentos, das licras, dos fatos, pronto, já era muito bom, já era um orgulho ver estarmos ali com o Portugal ao peito. E depois também o facto de irmos com atletas de nome, não é? Sim. Naquela altura, para mim era um privilégio estar ali junto dos grandes nomes do atletismo português e também não só, e não só. Eu, por exemplo, no Mundial tive a felicidade de me cruzar com o Kenisa Bekele e consegui uma fotografia com ele, o que é assim uma coisa. E ele, quando passou por mim, eu não acreditei ele. Só me lembro de me virar para o José Maduro, que era o que estava ali ao pé de mim. Eu, José, tira uma foto com ele. E pronto, isso era muito bom, muito bom. E agora comparando, era melhor para ti essas internacionalizações ou as férias no campismo da Praia da Barra com os teus amigos do atletismo? Claro que era as seleções, não é? Mas o campismo também era muito bom, sim. Eram coisas diferentes, não é? Eu realmente eu era tão sociável e gostava de realmente estar com pessoas e eu pronto fui realmente a autora de campismos entre atletas e pronto. Eras tu a organizadora? Era eu a organizadora. Boa. Nós íamos sempre ao fim daquela milha de vagos, pronto, vinham os atletas e já vinham de malas feitas para depois ficar no campismo, para ficarmos todos juntos. Bem, agora vamos falar aqui de algo mais sério, não tão divertido, que foi a tua depressão, porque tu não tiveste nenhum problema a falar publicamente disso e eu acho que o teu progresso começou a ser prejudicado por causa dessa depressão. E eu lembro-me perfeitamente de quando eras medicada, tinhas sono. O quanto é que foi difícil lidar com tudo isso? À mesma altura em que vias as tuas adversárias da altura, de júniores, a explodirem, tipo Sara Moreira a ser medalhada no Europeu de Sub-23, a afirmar-se como sénior de nível internacional, e tu ali
parada, basicamente parada, e isso prejudicava-te ainda mais ou não pensavas nisso? Olha, a depressão para mim, eu ainda hoje digo, estragou-me um bocadinho a nível de, pronto, para teres noção, eu era uma atleta até júnior que confiava nas minhas capacidades e ia para as provas, não tinha medo nenhum e ria-me e dançava, se for preciso passava o aquecimento a dançar, eu era uma pessoa completamente diferente, ainda hoje sou uma pessoa completamente diferente por causa da depressão que tive. Após a depressão, eu comecei a encarar as provas de outra forma, eu tinha medo das adversárias apesar de me ter tornado uma pessoa mais forte noutros aspectos, no atletismo não foi assim. Foi uma luta constante, porque realmente eu tive uma depressão muito grave, sim, e tomei bastante medicação, andei a ser acompanhada por uma psiquiatra, mas ao mesmo tempo o atletismo para mim também foi um estofo nessa altura, porque eu também, para além de ser seguida pela psiquiatra, um médico que me acompanhou foi o Dr. Rafael Gonçalves, que naquela altura trabalhava para a Federação, e ele só me disse assim, olha, tu mais vale deixares de correr, fazeres uma pausa, porque isto só te está a fazer mal, e eu viro-me para ele e disse, não, eu se parar de correr eu morro. Eu disse-lhe mesmo, eu tenho que correr, senão eu faço uma loucura na minha vida. E ele só me virou para mim, não, então corre porque não te quero fazer nenhuma loucura. E pronto, Mas naquela correr tem altura objetivos, ou querias continuar a competir? eu queria continuar a competir, mas não me sentia capaz para tal. Eu lembro-me de chegar a casa depois da consulta com o Dr. Rafael e eu me equipar para ir treinar e o meu pai virar-se-me e disse assim, o que é que estás a fazer? Vais treinar? E eu, vou pai. E ele, mas o doutor Rafael disse que era melhor parares pelo menos esta semana. Eu disse, não pai, eu quero ir correr porque eu a correr é que me sinto bem e é que me distraio e o atletismo para mim é tudo e tenho que ir correr. Pronto, e basicamente eu nunca parei, mas fui muito abaixo, sim. Os Foram, resultados, foram quantos anos? é assim, com depressão foi mais ou menos quase 2 anos. Pior, uma fase muito má mesma foi o primeiro meio ano. O primeiro meio ano foi muito mau. Depois, aos pouquinhos, fui recuperando, mas só me senti completamente curada passado quase 2 anos, ano e meio, 2 anos. E Tanto é era, que eu deixei a medicação e pronto, e fiz o desmame e foi muito, muito difícil, que o desmame é muito duro. Tanto é que agora, quando alguém está com depressão ou quando tem conhecimento e diz, eu tenho que tomar os comprimidos, eu digo, por favor, não tomes comprimidos, tenta recuperar sem medicação, porque depois o desmame é tão mau. e era importante para ti falar dessa depressão quando, junto dos teus colegas, dos teus adversários, dentro do atletismo, sentias que tinhas de explicar às pessoas, basicamente, pá, não contem comigo, não contem com grandes resultados porque eu estou com este problema. Para te ser sincero, eu acho que muita gente do atletismo não sabe que eu passei por uma depressão. Eu na altura não falava muito disso. Mas houve uma Tive prova, pessoas que sim, que souberam, que é, pronto, por exemplo, a Jéssica Augusto, a Sara Moreira, que mas eu foram. digo isto porque eu vi umas declarações numa prova em 2010 em que tu dizes precisamente que estavas a passar por uma depressão e que tem sido difícil treinar, e, ou seja, publicamente tu afirmaste isso. Sim, Claro, só quem viu a notícia é que poderá sim, saber, sim, não é? claro, exatamente. E se queres te diga, eu apaguei um bocado essa fase. Eu agora, se te for a falar, eu acho que não me recordo assim muito bem, porque
Também já foi há alguns anos, mas sei que sofri muito, sim, com os treinos e tudo, e depois também a agravante também da mudança de treinador, porque depois os conflitos com o meu pai também ajudaram a que eu andasse. Esses conflitos começaram quando tu começaste a ter a ajuda do professor Ascensão, ou foi já depois? Não, eu não cheguei a ter a ajuda do professor Ascensão. Mas ele queria Eu, ajudar, não é? Ele sim, queria... exatamente. Eu cheguei a ir treinar umas 2 ou 3 vezes ao Porto, sim, com os atletas dele, porque ele dava-se muito bem com o meu pai, ainda hoje penso que se dê, não sei, mas e ele, pronto, o meu pai contou-lhe realmente que tinha passado por uma depressão muito grave e que estava muito em baixo e ele, pronto, quis dar-me uma mãozinha e ofereceu-se para eu ir treinar lá com o grupo dele, mas depois, isso foi durante pouquinho tempo, depois voltei Quando à minha estiveste na vida Sport normal. Zone, não foi? Quando estiveste Sim, na Sport. exatamente, tive um ano, sim, sim, sim. Uhum. E em relação aqui ao teu progresso também no atletismo, eu lembro-me de algumas conversas do teu pai que davam a entender que as viagens a Lisboa prejudicavam o processo de treino e pronto, não sei se também pensas nisso, se não pensas nisso, por exemplo, se eu não tivesse viajado tanto, porque as viagens impediam, me deixavam mais cansada, tu pensas nisso? Sim, sim. Penso, sim. Eu tenho que ser realista, não é? As viagens massacram. E pronto, e havia alturas em que ele queria fazer treino específico, como treino de séries, e eu, olha, pai, vou para Lisboa. E pronto, ele não estando comigo, não estando a acompanhar o meu treino, eu acabava por nunca fazer aquilo que ele queria, não era? Sim. Mas, Até podia tentar fazer em baixo, mas ele não via o meu treino, não via se, pronto, ele gostava muito de tirar a pulsação, de ver como é que eu estava e aí longe ele não via nada, não é? mas há aqui uma coisa que eu li que diz basicamente que no caso de falhares, garante ao menos que fizeste aquilo que querias. E se na altura era o que tu querias, é a única maneira de sentir, não me arrependo porque fiz o que queria. Claro. E é isso quando tu também me disseste que decidiste sair de casa para assumir as responsabilidades, também considero e vejo essa frase aí nesse momento. Alguma vez sentiste que eras reprimida ou que não te divertiste o quanto querias por causa do atletismo? Porque basicamente em tua casa tudo girava à volta de atletismo, a certo ponto. Sim, tudo girava, mas por incrível que pareça, eu era rigorosa comigo própria, eu era muito certinha porque eu vivia o atletismo com muita intensidade na altura. Mas eu não deixei de me divertir e o meu pai por acaso dava-me liberdade nisso. Eu havia alturas que saía de casa e até dormia fora de casa, em casa de amigas, de amigos, porque ele nunca me proibiu. Claro que não podia ir para as discotecas até tarde, aliás, eu nunca fui pessoa de discoteca, eu sempre fui muito caseira e isso também ajudou, não é? Eu ser certinha de mim própria, porque realmente, sim, focada, exatamente. Eu era muito focada no atletismo e nos resultados e nas provas. E seres focada no atletismo também pôs de lado a hipótese de ir para a faculdade? Eu sempre quis ir para a faculdade. Não ter ido para a faculdade foi realmente muito por causa daquela situação que eu te disse há bocado. O meu pai não queria que eu saísse de casa, não queria que eu fosse para longe, Uhum. e as minhas médias na altura davam para entrar na Universidade de Coimbra, e eu só me candidatei a Aveiro porque o meu pai na altura só disse para eu me candidatar a Aveiro. E o que é certo é que eu, com a média que tinha, que era 3,5, 14 na altura, não consegui entrar em Aveiro e também não entrei em lado nenhum porque meu pai não queria que eu saísse de casa. E agora, em que altura é que decidiste abrandar com o atletismo? Porque tu dizes que sempre correste, imagino que atualmente ainda vais dar as tuas corridinhas de vez em quando. Olha, eu quando vi aqui em Estarreja que as coisas não resultavam, pronto, eu saí de casa e como fui para Braga, neste caso viver com o Jorge, eu
como estava sem emprego, porque eu fui para uma cidade nova, não é? Foi ali uma mudança drástica. Eu não tinha trabalho, então eu conversei com o Jorge na altura e disse, olha, é assim, eu nunca me dediquei a 100% ao atletismo, eu sempre estudei, sempre treinei. Como eu não tenho trabalho, até encontrar trabalho, eu vou-me dedicar a sério ao atletismo. Para isso eu preciso de um treinador que acredite em mim, nas minhas capacidades. E aí E eu na aparece altura... o João Campos, não é? Exatamente, na altura pus cartas na mesa e estava indecisa entre ir para a professora Sameiro ou para o João Campos. Só que eu, como tinha uma afinidade muito grande e convivia muito com a Jéssica, que era treinada pelo João Campos, e o meu atual marido também, o Jorge, pronto, foi a alavanca para eu pôr numa balança e dizer, pronto, vou para o professor João Campos. O que é certo é que eu realmente dei um salto grande e esse ano fiquei a um lugar de ir ao Campeonato da Europa de Séniores, que eu fui sexta no Cross de Torres Novas e foram as 5 primeiras e eu fui a primeira a ficar de fora. Pronto, e eu vi que realmente tive uma evolução muito grande quando fui para o professor João Campos. Mas não sei o que é que aconteceu depois, que eu treinava muito bem e o professor dizia, tu vais ser uma atleta espetacular porque estás a fazer treinos ao nível das melhores. Eu fazia boas séries, rolava bem. Só que eu depois chegava às provas e era ao contrário. Acontecia ali qualquer bloqueio na minha cabeça que eu tentava ir com as primeiras e não conseguia mudar de ritmo. Eu ficava ali. Estou se calhar a falar demais, mas isto para perceber que foi aí que eu comecei a desmotivar. Eu comecei a meter na cabeça que se calhar o atletismo para mim já tinha dado, pronto, E o o que comboio já tinha... tinha passado. Exatamente, exatamente. E depois também foi o facto de depois, entretanto, arranjar trabalho. E o meu trabalho era num centro comercial, em que eu trabalhava fins de semana, noites e afins, e acabou para me ajudar a desligar um bocado, porque eu não tinha como ir às provas. Eu ainda houve ali uma altura no início em que trocava com as minhas colegas de trabalho e acabava por conseguir conciliar. Mas para teres noção, eu saía à meia-noite de sábado do trabalho, ia competir no domingo de manhã e depois ia trabalhar até à meia-noite de domingo. Era muito duro. E eu uma vez sentei-me em frente ao Jorge, que naquela altura e hoje é o meu confidente, e disse, olha, eu não estou para estar a fazer este grande esforço na minha vida, nem a sacrificar-me tanto por causa do atletismo. Eu acho que o atletismo para mim já deu o que tinha a dar e vou ter que pôr na minha cabeça que pronto, os meus sonhos vão passar por outras áreas a não ser o atletismo. E depois também é o facto de também sermos os dois atletas. Eu e o Jorge, na altura que andávamos a treinar muito os dois, nós não tínhamos horários para nada. Nós íamos treinar à Maia 2 vezes por semana e tínhamos o treino mais ou menos até ao meio-dia, que durava, depois ir para Braga, depois fazer almoço. Nós nunca tínhamos hora para comer, não tínhamos hora para jantar. Era um sacrifício muito grande. E eu disse, olha, se queres continuar a ser atleta tu, eu vou deixar de ser, porque não dá para conciliar tanta coisa. E pronto, e foi quando eu decidi me desligar um bocadinho do atletismo e mentalizar-me que podia ser feliz de outras formas e levar o atletismo como um hobby, que foi o que eu comecei a fazer. Foi isso. Então agora vamos aqui perguntar-te, já disseste que a carreira a sério foi posta de lado, eu vou-te perguntar que tipo de atleta é que tu eras. Atleta ursinho carinhoso, aquela que é tão doce para todas as adversárias que até se esquece que o principal objetivo é ganhar? Será que eras já a atleta professor Marcelo Rebelo de Sousa, aquela que todos gostam, até mesmo as adversárias? Ou será que eras a atleta cueca da avó, aquela que vai ali sempre confortável, sem nunca dar ideia de estar apertada, prestes a arrebentar? Ou, por fim, atleta fogo de artifício, aquela que sabe que, mesmo esteja acima ou a mais abaixo, vai sempre explodir? Rebentar, digamos assim.
Ou seja, na mesa está atleta ursinho carinhoso, professor Marcelo Rebelo de Sousa, cueca da avó ou fogo de artifício. Eu acho que são um bocadinho de todas. Ah, São um bocadinho de todas, a sério. Porque eu acho que em tanta prova que fiz, acho que fui sempre uma dessas. Acho que é isso. nunca tiveste o instinto matador do género, eu tenho de ganhar, eu tenho de... Ela hoje não vai ter hipótese comigo, vou rebentar, vou Não, rebentar eu ela. nunca tinha, não, nunca tinha assim esse tipo Se calhar quando eu era mais jovem, quando era iniciada, sim, que eu, principalmente aqui a nível distrital, eu sentia-me assim, eu era a melhor na altura e tudo, então eu ganhava, até salto em comprimento eu ganhava. Olha, o meu primeiro Olímpico Jovem, para teres uma noção, eu fui fazer na véspera 4 por 100 num sábado e no domingo fui fazer 3.000 metros, por isso. Chu. Pronto, Ah, é mas verdade. isso é porque estás numa associação com poucos atletas. Bem, vamos passar aqui às perguntas rápidas. Sim. Vou-te dar 1 minuto e 30 e tenho 15 perguntas. Vamos ver Ok. quantas é que tu consegues responder. Vou meter aqui o cronómetro. Atenção. Então vá. Vou meter a contar e vou começar a perguntar. Tens de ser rápida. Ok. Vá. Melhor atleta nacional que já viste correr? Jéssica Augusto. Adversária mais amiga? A adversária Sara Moreira. Sem dúvida nenhuma que quando olho para trás me lembro sempre de Eunice. Continua a ser uma amiga, foi uma adversária espetacular que guardo sempre no meu coração. Um grande beijinho, Eunice, e obrigada. O teu melhor treinador foi? O meu pai. Melhor momento no atletismo? O meu primeiro europeu. O pior momento no atletismo? Quando falhei o lugar também para o europeu em Touro, sim. Melhor viagem que o atletismo te proporcionou? Muitas, mas Bélgica. A melhor prenda que o atletismo te deu? O meu marido. Estrada, pista ou corta-mato? Corta-mato. Cross de Matos Velhos ou de Oeiras? Matos velhos. Não, Oeiras, Oeiras. Treino favorito? Treino favorito, fartlek, gostava muito de fazer. Treino que mais odiavas? Se calhar, não é treino em si, mas andar sempre à volta da mesma coisa. Por exemplo, correr 1 hora num circuito de 400 metros, detestava. Para treinar, Salinas de Salreu ou Parque Municipal Antoine? Salinas de Salreu. Ou Braga? Salinas de Salreu. Melhor colega de treino? Uh, Ai, acabou. Respondeste a 14. Pronto. Falta uma. Mas Salinas de aqui em Salreu. Estarreja posso responder. Foi o meu irmão e um veterano chamado João. Aliás, tu respondeste a 13. Faltaram duas. Que Pronto. foi a do melhor colega de treino. E já agora vou aproveitar um sonho não vivido no atletismo. Ir aos Jogos Olímpicos, que eu acho que quando era miúda pensava muito nisso. Uhum. Uma E última ficou por realizar. pergunta antes do já ou nunca. A rúbrica atual com que terminamos vai ser: será que tu trocavas a tua carreira no atletismo, o teu percurso no atletismo, por alguma coisa que gostarias de ter hoje na tua vida e não tens? Não trocava. Porque tudo o que eu tenho hoje é graças ao atletismo. Boa resposta. E quando tu falaste do sonho de ir aos Jogos Olímpicos, pronto, isso é o sonho de quase toda a gente e é uma coisa tão especial que nem todos podem viver. Por isso, Exatamente. se serve de consolo, estamos no mesmo barco. Bem, vamos lá à última fase, ao já ou nunca, e vou-te começar por perguntar se tu já caíste de um autocarro em andamento. Já. Já fingiste uma lesão para desistir? Não.
Olha, tu já quiseste mandar o teu treinador para casa e lembraste que ele era o teu pai e que ias encontrá-lo lá? Já. Olha, tu já correste cheia de dores de cabeça por causa de umas tranças africanas? Já. Bem, chegámos ao fim. Muito, muito obrigado. De coração, Nada. obrigado a ti e também ao Santa, um cavalheiro. E um beijinho para vocês, para a tua família. Sempre torci por vocês, sou fã e foi um prazer falar contigo. Obrigada, Rafael. Espero que tenhas muita sorte na tua vida e que continues a ter o sucesso com o programa Revista Leve, não é? Um sucesso! Lá está, foi o setting de pace número 50. Obrigado a todos os que nos seguem e até à próxima semana. Obrigada. Olha, faltam 8 segundos. 6, 5, tchau, hein? Acabou. Tchau.